Todas as nossas canções são para Ti, Jesus. O nosso encontro é para Ti, Senhor. A nossa vida é para Ti, Senhor. Nos permita enxergar o que o Senhor enxerga. Nos permita ver como o Senhor vê. Restaura em nosso meio. Ativa no nosso relacionamento. Restaura em nosso meio, meu Pai. Nós queremos ver o que João viu, meu Pai. Nós queremos ter a revelação de João. Chorou, Galárias. Nós queremos ver o que João viu, meu Pai. Foi o que ele viu que o manteve na cruz. Foi o que ele viu que o fez suportar toda a perseguição e escândalo da cruz. Foi o que ele viu, meu Pai. Foi o que ele viu, meu Pai. Foi o que João viu que fez ele enxergar e entender o livro da revelação. Nos deixa ver o que João viu. Nos dá um batismo que o Senhor deu a João. Nós, entenda uma coisa, irmão. Quando Jesus diz assim, em João capítulo 21, ele olha para Pedro e diz: Pedro, você vai começar a igreja. Você vai receber uma revelação e você vai ser o primeiro apóstolo que vai começar a igreja. Mas não se importe com João, porque se eu quero que ele esteja vivo, relevante, funcionando, quando eu voltar, esse é um assunto meu. Sabe o que eu entendo, irmãos? Quando a igreja começou, ela começou com a revelação de Pedro. Não houve na Bíblia um cara mais falante, mais audacioso, mais corajoso do que Pedro. Pedro acertou coisas que ninguém acertou, mas cometeu erros que ninguém cometeu. Porque eu acho que para começar precisa ser com gente assim, destemido, desbravado, doido. Ainda que erre, mas o desejo é acertar. E essa é o retrato fiel da igreja. A primeira igreja, quando começou, foi assim, irmãos. Agiu com Deus com feitos extraordinários, mas cometeu erros abomináveis. Se você olhar a história da igreja, eu te aconselho, irmão. Eu estou lendo um livro, eu lhe aconselho a ler a história da igreja. Vai lá antes de Jesus. Ele começa do sacerdócio antigo até o sacerdócio novo. O nome do livro é esse: Sacerdócio Antigo e Sacerdócio Novo. E aí ele fala, Marlene, sobre isso, de que a primeira igreja de Jesus, ela fluiu em nível de poder extraordinário, mas cometeu erros abomináveis. Se olha a história dela, é assim. Ela se expandiu por todas as nações, mas olha as besteiras que eles fizeram também: Inquisição, clero. E aí em 1600 veio a reforma. As cartas de Paulo voltaram a ter relevância. Tudo aquilo que Paulo em suas cartas escreveu para que a igreja não cometesse e não caísse naqueles erros, eles caíram. E aí Lutero veio com as cartas de Paulo na mão e disse: ei, sola gratia. E em 1900 veio um batismo do Espírito, uma unção de fervor e de fogo, milagres, tudo isso. Mas eu creio que nós estamos vivendo esses dias, irmãos, de João, onde só o amor, cara, vai nos conseguir nos levar adiante. Onde só o amor vai ser um pêndulo, dando equilíbrio às nossas
diferenças, nos aglutinando num só propósito. Não importa, porque João não faria essa diferença, nem entraria em discussão por causa disso. Se você é presbiteriano, batista ou pentecostal, João não entraria em confusão por causa disso. Se você é arminiano ou calvino, João não entraria nessa. João chamou de filhinhos, jovens e pais. Por favor, queridos, eu estou pedindo a Deus, irmão Antônio. Estava conversando com os irmãos ali fora. Aconteceu uma comigo esses dias em São Paulo, irmão. Eu digo, oh meu Deus, me ajuda, me batiza com esse amor, para olhar e ver o ouro que há por detrás do barro, para olhar e entender qual Espírito está falando comigo, porque foi isso que João falou. Cara, o cara que pediu para descer fogo sobre um povo, depois de estar lá escrevendo, filhinhos, discernam bem qual Espírito está falando com vocês, porque há um espírito por aí que procura a condenação dos homens, mas o Espírito do Abba procura filhos para levar para casa. Amém. Glória a Deus. Eu quero beber um pouquinho da água do Luan. Quero agradecer ao Senhor, irmão. Aqui trouxeram para mim, eu dei para o irmão. Eu estava com sede aqui, irmão. E aí eu vi o Arlindo trazer 2 águas. Aí quando eu vi 2 águas, uma com gás e uma sem gás, na hora que eu fui pegar, Deus disse, olha aí para o lado. Aí eu olhei para o Felipe e olhei para o Luan. Nenhum dos dois tinha. Aí Deus disse, o desafio é esse. Na hora que a tua oração foi atendida, se você tem ousadia para compartilhar. Porque antes de receber o pão, eu orei para que ele fosse nosso. O maior desafio, irmão, é quando você recebeu o que pediu do Senhor, se você é capaz de compartilhar. Amém? Às vezes Deus silencia, sabe por quê? Eu estava conversando com o Tony ali fora. Às vezes Deus fica em momentos de silêncio com a gente, irmão. Sabe por quê? Porque muito do que Ele um dia já falou não produziu nada através de nós, nem em nós. Amém? Eu quero agradecer aos pastores que estão aqui essa manhã. Tem alguém, só o irmão de Morada Nova que está aqui, né? Amém? Glória a Deus. É bom, irmão, a nova morada que o Senhor preparou. Amém. Tem mais alguém que não é de Fortaleza, irmão? Glória a Deus. Só o nosso irmão aqui. E aos irmãos da cidade, glória a Deus por nós estarmos aqui, irmão. Amém. Ver vocês todas as manhãs aqui, irmão, de sábado, o segundo sábado de cada mês, acaba comigo, porque toda segunda, sexta-feira de cada mês eu digo, Deus, para que eu inventei esse negócio de café de pastor? Ontem eu estava no Iguatemi, encontrei o Vitor. E aí, pastor? Eu digo, macho, olha por mim, tô ruim. Pastor, toda vez é assim. Eu digo, toda vez eu só disse para não ter mais. Eu digo. Só que nem Jeremias, capítulo 17, versículo 16. Eu não fugi de ser pastor. Esse texto me encorajou, irmão. Essa semana passada eu, lendo Jeremias, eu vi isso. Jeremias 17, 6. Abra aí, meu amado, abre aí. Eu vou ministrar sobre isso hoje. Na verdade, eu nem sei o que é que eu vou ministrar. Eu estou querendo que seja isso. E acredito que vai ser isso, sim. Por causa da Bíblia do pastor Álvaro. É a tua, né, Álvaro? Que manto, né, cara? É muito manto, irmão. Vocês vão entender. Jeremias 17, versículo 16, diz assim. Vamos, 17, Jeremias 17, versículo 14. Cadê os pastores? Cadê os pastores que estão aqui essa manhã, irmão? E os outros que estão de mão baixa, o que é que são? Irmão, você está num café de pastores e líderes da cidade. Se os que são rejeitados estão aqui, você veio, prepara, Deus vai te dar essa unção, irmão. Deus está transferindo a unção para aqueles que estão rejeitando, cara. Se liga no que Deus está falando no ambiente, irmão. Diz assim, cura-me, Senhor, e serei? Salva-me e serei? Porque Tu és o meu. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser paz, seguindo-te.
nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu. Glória a Deus. Filipe, eu te amo, meu irmão. Também amo você, viu, Luan? Eu queria falar essa manhã, irmãos, sobre a crise de Jeremias. Tem alguns irmãos aqui, algumas irmãs que dizem: pastor, eu sou igual o Jeremias, eu só choro. Eu digo: você não sabe a causa do meu choro. Se você soubesse o porquê que eu choro. O tema da mensagem de hoje, irmão, é a humanidade do profeta. Cara, isso é a coisa mais difícil de uma geração entender. Porque quando Deus nos chama para caminhar com Ele, cooperar com aquilo que Ele tem para fazer, cara, já é algo sobrenatural. Porque a Bíblia diz que quem é natural não discerne as coisas do... E se a Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus só fala e é compreendido por quem é Espírito. Então não dá para conciliar isso com o natural, é loucura. É doideira, irmão. A gente acredita num Deus que não se vê. É por isso que eu acho que quando fala lá em algum lugar na Bíblia que nós vamos julgar os anjos, é por isso que eu acredito. Porque os anjos vê Deus. Uma das causas, uma das condições pela qual para Lúcifer não tem perdão, é que Lúcifer contemplava a glória. Aí não dá, meu irmão. Por isso que quanto mais medida lhe é dado, mais lhe será cobrado. Agora isso é uma palavra de graça e misericórdia para mim, porque a Bíblia diz que um dia eu o verei como Ele é. Então, irmão, um dia eu o verei como Ele é. Até esse dia chegar, a graça e a misericórdia me é dada. A graça e a misericórdia me é dada. Porque esse dia ainda não chegou. A medida que foi usada para Lúcifer e os anjos não será usada para mim. Não será usada para você, meu irmão. Mas eu te pergunto, andar com esse Deus que a gente não vê, amar, irmão, a gente para às vezes, parece doido. Quem já parou no trânsito, irmão? Encostou o carro assim no meio fio, ou ali no banco do ônibus, ou na garupa da bicicleta, e começou a chorar. Esses dias eu vinha do sertão, o João Paulo, o Berg, não era Berg, e o Adriano, num carro de vidro fumê de noite, irmão, às 9 da noite, 8 da noite. Eu parei para cá de Itapipoca, nós tudo chorando dentro do carro. Depois eu fiquei pensando, eu digo: Deus, ainda bem que o Senhor nos guarda, né? Porque se para uma viatura, 4 homens chorando, ouvindo uma música internacional, 4, não tem como não pensar. O cara é natural, João Paulo. O policial natural, sem entender as coisas do Espírito, ia abrir, ouvir uma música internacional, ia pensar, irmão, que era Phil Collins. Ou como é o nome daquele louro? De óculos assim, Elton John. 4 marmanjos dentro do ônibus chorando, irmão. Nós acabando de chorar dentro do ônibus ouvindo Betel. Era Betel? Não, Nick Billman. Chapado dentro daquele carro. Aí depois no caminho eu dirigindo sozinho, eu pensando, não sei se eu compartilhei com eles, mas eu pensando, meu Deus, se para a viatura do Honda, na caminhonete daquela de noite, pensando que era assaltante, pá, nós tudo com o rosto inchado, chorando, ouvindo música internacional. Se não tivesse nenhum crente dentro da viatura, eles iam olhar e disse: meu Deus, está desmantelado o mundo. Vai da estrada, para 4 moços desses, tudo apaixonado um pelo outro. Estavam brigados, fizeram as pazes, alguma coisa desse tipo aí. Irmão, quem nunca ficou dentro, cara, quem nunca entrou dentro do elevador e de repente o Senhor veio e você: tá tudo bem? Tá tudo bem, maravilhoso, cara. Cara, Deus faz umas coisas com a gente que quem não é espiritual não entende. Não tem como entender. Agora, imagina como é caminhar com esse Deus. Imagina como é andar com Ele, cooperar com Ele, em tempos como os tempos de Jeremias. Porque uma coisa, irmão, é a gente falar disso aqui, ó. Você entende o que eu estou falando? Uma coisa é quando a gente se reúne, né, Mardoni, e começa a falar dos últimos dias, desses dias de hoje,
da falta de posicionamento. Uma coisa é eu sentar ali na mesa, como eu vim de manhã agora com o Tony e os irmãos, e a gente falar de como Deus tem nos transformado e confessar pecado ali uns aos outros. Mas outra coisa, irmão, quando você entra num ambiente que você diz: só irmão, olhe por mim, hoje pela manhã eu briguei com minha esposa, hoje pela manhã eu entrei em crise, eu me irei, e todo mundo olhar para você como se você fosse porque não entende a palavra do Senhor, não entende como Deus se move. Uma coisa é você nesse tempo estar aqui levantando as mãos e dizer: cara, vamos nos reunir num café para a gente bater um papo, vamos fazer algo junto nessa cidade, no meio de uma geração que cada um bota a sua placa lá fora. Irmãos, esse é o nosso tempo, onde caminhar com Deus, onde cooperar com Deus e deixar Deus mudar você é loucura para quem não entende a mensagem da cruz. Então você hoje sentar, ministrar o propósito do sofrimento para uma geração que quer deixar de sofrer, porque não entendeu que os sofrimentos que hoje ela passa por consequência do pecado, e que sofrer com Cristo é por causa de um propósito, irmão, é terrível. Você fica que nem Jeremias: Senhor, me cura, o doente sou eu. Senhor, me sara, porque eu acho que quem está com problema aqui sou eu. Deus, eu estou indo aqui. Irmão, eu tive lá na 25 de março. Ou coisa ruim é você andar na contramão das pessoas. Vem umas 100, 200 pessoas de lá para cá e eu querendo entrar no meio da multidão. E eles empurram nós para trás, dá 3 passos para frente, dá 10 para trás. Porque você está ali rompendo um povo que vem de lá para cá, irmão. Cara, entenda uma coisa, pastor, você está aqui essa manhã, você é esse cara. Você é esse cara, irmão, chamado a andar na contramão do mundo. O problema é que a gente acha que o mundo é o ímpio. Jeremias estava pregando, irmão, para Israel. Jeremias estava pregando para Israel. Irmão, pense que os profetas que entraram em depressão, eu vou falar sobre depressão essa manhã. A gente fala, a gente já vê. Não, irmão, talvez você esteja com ela, nem sabe. Mas os profetas, João Paulo, que mais sofreram, que mais padeceram, foram os que foram chamados a pregar para Israel. Você vê Jonas: não vou. Contei a passagem. Para onde? Para ir para fora do propósito. Pega. Aí Jonas entrou no barco fora do propósito. Deus foi buscar Jonas. Tá bom, Senhor. Aí Jonas vai lá em Nínive: negado, é o seguinte, Deus está satisfeito com vocês não, Nínive. Deus está satisfeito. Que Deus? Yahvé. Pois é, está satisfeito não, o negócio não vai largar para vocês não, se vocês não se arrepender. O rei chamou todo mundo, homem, mulher, menino, cachorro, papagaio, periquito. Negado, é o seguinte, o Deus de Israel não está satisfeito com a gente. Vamos mudar. A Bíblia diz que todo mundo entrou em jejum. Aí você olha os caras que foram chamados a pregar para Israel. Sei, Renato, Deus manda te dizer: que Deus o quê? Caba sem régua, eu quero é vitória. Olha a vida dos profetas chamados a ministrar para a igreja. É só você comparar o Velho Testamento, irmão, e olhar os que foram chamados a ministrar para Israel, para trazer eles para o alinhamento com Deus, para o propósito de Deus, propósito eterno do Senhor. Por isso, você que está aqui, meu irmão, essa manhã, eu quero te encorajar, falando sobre alguns desses homens aqui essa manhã, falando, irmãos, sobre crise, suas causas, suas consequências e a saída disso tudo. Nós vamos fechar os olhos e vamos orar. E você que quer ir embora, vai aproveitando que nós estamos de olho fechado. Ninguém vai ver você sair.
Pai, em nome de Jesus. O único efeito, Deus, realmente duradouro e verdadeiro é o efeito provocado pelo Teu Espírito. Por favor, Pai, que o Teu Espírito venha, que o Teu Espírito se manifeste dentro de nós e sobre nós essa manhã aqui. Que a Tua palavra, Senhor, seja enxertada em profundidade, em ambiente, Senhor Deus, propício à produção, e que Ele cresça 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus, Pai. Minha oração essa manhã é que o Senhor nos encoraje, é que o Senhor abra os nossos olhos e nos encoraje, em nome de Jesus. Nós não queremos desprezar aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Nós não queremos rejeitar a Tua presença, em nome de Jesus. Não passa de nós, Senhor. Não passa de nós. Nós não iremos te perder. Nós não iremos te deixar ir até que o Senhor nos mude, até que o Senhor nos transforme. Nosso coração essa manhã é que o Senhor forme em nós a estatura de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, em 2 Timóteo. Eu ia falar sobre Davi, cara. Eu estava no meu coração de falar sobre Davi. Até sábado passado eu falei que eu ia ministrar sobre Davi. Mas eu tinha essa palavra no meu espírito também. E quando começamos aqui, eu senti um mover falando sobre Davi. Mas aí eu me peguei nisso aqui, ó. Eu estava lá dentro orando e o pastor Álvaro entrou e disse: cara, estou procurando minha Bíblia, não viu minha Bíblia? Eu digo: rapaz, vi não. E quando eu cheguei aqui, a Bíblia dele estava aqui em cima do púlpito. E eu me movo, irmãos, por aquilo que naturalmente o Senhor aponta. A minha Bíblia é essa e essa é do pastor Álvaro. Essa dele estava aqui. E essa é a minha do rei. Quando eu cheguei aqui, irmãos, essa estava aqui na frente, aqui, ó. É exatamente o que eu vou falar essa manhã. O único lugar, irmãos, onde nossas máscaras são deixadas, onde os nossos personagens são deixados, para que a gente receba a nossa identidade, tá aqui. E a única coisa que me encoraja a ir à cruz é o verbo. Por isso que Cristo falou: quem quiser ir à cruz tem que seguir o fundamento. Então o fundamento, irmão, encoraja aí a cruz. A nossa geração pode ir tanto à cruz porque não tem fundamento, não tem o verbo. O princípio é o verbo. Amém? Até capítulo 2 diz: o fundamento dos apóstolos e profetas é. E aí eu disse: não, Senhor, eu vou nesse rio aqui mesmo. Olha o alvo. Consagramos todo o nosso ser a Ti. 2 Timóteo capítulo 4. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. 2 Timóteo capítulo 4 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra a tempo e afora, corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade e dor, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo comichões nos ouvidos,
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, seja sóbrio, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabamente o seu ministério. Versículo 6: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... É sobre isso que eu quero falar, irmão. Pregar a tempo e a fora de tempo. Quer seja bom, quer não seja. Quer tudo esteja cooperando, quer não esteja. Quer estejam ouvindo você, quer não queiram te ouvir. Paulo está aconselhando seu filho, a quem ele chama de filho, porque Timóteo está passando por uma crise, irmão. Timóteo está passando por um momento em seu ministério, talvez igual você. Tempo, irmãos, onde não é oportuno falar de reino, falar de Cristo. Tempo onde não irão querer lhe ouvir. Tempo onde eu e você vamos estar vivendo transição. Paulo disse assim: porque eu já estou partindo. Tempo como o nosso, irmão. E aí eu acho interessante que é o seguinte: por que essas coisas acontecem? Por que Deus não poderia só nos chamar para pregar para uma multidão de pessoas apaixonadas por Jesus? Irmão, penso num tempo que eu acho legal, é quando tem a conferência. É bom demais, irmão. Rapaz. Mas passa a conferência, mano. Eita, meu irmão. Vem o dia a dia. Vem o dia a dia do ministério. Porque quando a gente está fazendo festa, irmão, é bom ou não é bom? Mas quando termina a festa, os convidados vão embora. Aí você olha ali aquela cozinha cheia de prato, bandeja, copo quebrado, sujeira. Cadeira para recolher. Menino. Eita, teus irmãos que recolheram cadeira, ó. O dia a dia do ministério, Eliette. Aqui essa manhã, irmão, tá aqui ministrando para vocês, é bom, cara. Ainda que tenha pressão, ainda que tenha crise, é bom demais. Mas o dia a dia, a segunda-feira de manhã, a terça-feira de tarde, é você celebrando o aniversário de casamento lá em São Paulo, doido para sumir, irmãos e irmãs querendo conversar com você, passando por problemas, talvez até os mesmos que você. Essa é a nossa chamada, irmão. Sabe por que você acha que Jeremias olhou e disse assim: Senhor, mas não, eu não abri mão de ser pastor. Ainda que o pessoal fique dizendo que a palavra que eu libero não tem nada a ver, é mentira, não é realidade. Ainda que a palavra que eu libero estejam falando que isso aí é heresia. Ainda que os meus irmãos... Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, pastor. Paulo, eu acho interessante. Paulo diz assim: cara, sofri naufrágio. Quem já sofreu naufrágio? Quem já foi mordido por víbora? Só Paulo, nós não. Quem já passou fome? Não, de verdade, irmão. Passar fome. Não é ter 2 dias, 1 dia, só ter pão para comer, não. É fome, meu irmão. Eu nunca passei. Quem já sofreu privações? Eu já sofri privações. Quem já foi açoitado? Por causa do evangelho, não é por ser vergonha isso que você cometeu, não. Corta logo, porque aí nesse caso não vale. Espada, quem já ficou nu por causa do evangelho? Frio. Olha aí, irmãos, aí Paulo ainda diz assim: falsos irmãos. Ei, pastor, Deus botou no mesmo lugar, Paulo colocou no mesmo patamar. E sofrimento, irmão. É o ministério, cara. Irmãos, tenham paciência com os pastores de vocês.
Você talvez ainda tem ele, e ele tem quem? Porque muitos deles não têm coragem mais de conversar com ninguém. Eles não têm mais segurança em sentar e abrir o coração para ninguém, por todo o tempo que já passou, por toda a transição que vem acontecendo. Então Deus veio e permitiu situações na vida de Timóteo, como permite na sua vida, Augusto, na minha vida, na sua vida, meu irmão, com um propósito. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: me abater, tirar minhas forças, me quebrantar. Fique de pé, por favor. Só os pastores. Os irmãos que ficaram sentados, eu gostaria que você olhasse para os pastores. Rapaz, esses caras do Barroso estão meio pirados aí, ó. Eles estão, ó. Irmão, eu falei no início. Há uma unção rejeitada por uma liderança. Ela está pairando. Se você quer, deixa Deus te achar, irmão. Receba, irmão. Receba, Diógenes, receba. Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está sentado. Olha para esses irmãos que estão em pé. Você está vendo neles cueca ou calcinha pelo lado de fora? Hã? Isso quer dizer que eles não são super-homem. Agora, os irmãos que estão em pé, por favor, se convença de uma vez por todas que você não é super-homem. Porque você não tem cueca por fora da calça, irmão. Amém? Pode sentar. Porque essa é uma grande tentação, Tony, que o profeta passa. Porque ele vê o que ninguém vê. Como o profeta, Marlene, vê o que ninguém vê e vive numa realidade que ninguém está vivendo, ele é tentado todas as vezes a se achar superior aos outros. Ele é tentado muitas das vezes a se achar o super-homem. Ele é tentado muitas das vezes a entrar num lugar de soberba espiritual e de orgulho. E aí Deus precisa permitir que situações aconteçam para abater esse homem, para que ele não se perca, porque ele é relevante para aquele tempo. A pior coisa que pode existir com um profeta, irmão, é ele entrar num lugar de rebeldia e soberba espiritual, ao ponto de ele perder a relevância. A Bíblia fala de um menino desse. Ele se tornou um profeta relevante porque a geração anterior desprezou a profecia. E aí Deus chamou ele com um encargo: vai e pelo caminho que você for, volte. Não fale com ninguém, não coma na casa de ninguém. E ele foi e saiu do desenho de Deus, porque se achou que era superior à palavra. O problema da nossa geração, irmão, é que ela veio até aqui, mas quando ela começou a experimentar algo em Deus, ela se achou superior à palavra. E agora ela justifica as abominações que comete por causa que se acham muito importantes para Deus. Eu já ouvi, irmãos, homens relevantes que por um tempo dizer que Deus não se incomoda com o adultério deles, porque eles ganham muita alma para Jesus. E cuidado, você escuta ele talvez, porque todas as vezes que ele vem para Fortaleza, uma multidão vai ouvi-lo. São homens que foram relevantes, irmãos, mas eles passaram a se achar superiores à palavra. Quando o profeta passa a se achar superior à palavra, Deus deixa bem claro naquela passagem que o leão vem e come ele, mas não come o jumento, porque é mais fácil a um jumento obedecer do que um profeta soberbo. Lembra da jumenta? Meu irmão, por que você está fazendo isso comigo? Não estou fazendo nada com você, Balaão. Deus já tinha dito: Balaão não amaldiçoe. Lá vai Balaão negociando e andando, achando que era superior à palavra. É mais fácil galo falar, irmão, galo obedecer. Ó o galo. Ui, irmão. Ó os bichos ali, ó, dando sinal ali, ó, para nós.
Amém? Então Deus permite, irmão, para nos abater, para que a gente não se ache superior à palavra. Quer que eu te dê um conselho, irmão? Pastor, relaxa. Relaxa, irmão. Tem um texto que está me perseguindo. 1 Samuel capítulo 22. A Bíblia diz, abre aí a 1 Samuel 22. Te busco, eu te busco. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens... Ixi, vocês não estão procurando ainda também. Ei, meu rei, Te necessito, te amo mais. 1 Samuel capítulo 22, versículo 6. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com eles, disse a... Escutem-me, peço, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e de centenas. Escuta, irmão. Cara, a que nível chega o homem que se recusa a se humilhar diante de Deus? Que nível chega um homem, irmãos, que por um tempo teve sua relevância, mas por causa da desobediência, rejeitado por Deus, se firma numa posição de arrogância e soberba diante do Criador? Cara, a Bíblia diz que Saul está em Gibeá, no monte, no lugar de relevância. E a pior coisa que pode existir é alguém no lugar de relevância se tornar irrelevante para Deus. É o nosso retrato, irmão. É o retrato da nossa geração. Homens, mulheres, ministérios em lugares relevantes, mas que já perderam sua relevância diante dos céus. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, irmão, comigo ou com você, é essa a nossa postura. A gente está cercado de irmãos, servos e servas, mas em vez de relaxar, a gente fica com lança na mão. Lembram de Davi? Que contra ele foi arremessada as mesmas lanças? Quando o homem que por um tempo foi relevante encontra-se em um lugar de relevância, mas que já perdeu sua relevância para Deus, ele só consegue, irmão, conduzir pessoas assim, sobre intimidação, oferecendo coisas e cargos. É o que está escrito, amado. Então eu quero te dizer, irmão, se você essa manhã começar a perceber que Davi foi rachado, é sinal de que você acabou de descobrir que você perdeu a relevância. Mas por favor, se isso acontecer, não se arme, desarme, relaxe, porque Deus pode ter te trazido aqui essa manhã, irmão, não para te envergonhar, mas para remover a vergonha e te coroar com dobrada honra e te reposicionar nele, para que você tenha relevância nesse tempo. Então eu queria fazer um ato profético aqui essa manhã. Você pode ficar de pé. É um ato profético. Eu acredito em atos proféticos.
por favor, não desprezem. Eu no início do ministério, eu desprezei atos proféticos. Faça assim, ó. Jogue a lança fora, irmão. Por favor, jogue a lança fora. Nós estamos entre irmãos. Nós estamos na casa do Pai, amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar. Eu sinto, Senhor, que o Senhor abriu novas janelas espirituais essa manhã, e nós queremos entrar nesses lugares. Sobretudo nós queremos que o Senhor acesse lugares em nós que o Senhor nunca acessou. Nós nunca tivemos coragem, Deus, e confiança de abrirmos para que o Senhor entrasse. Todas as vezes que o Senhor vinha, nós nos fechávamos, nós nos amávamos, nós criávamos situações e circunstâncias onde negociávamos a Tua palavra. Mas essa manhã nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor acesse em nós, com a luz que há no Senhor e na Tua palavra, lugares em trevas, e ilumine o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Paulo sabia sobre isso. Paulo sabia, amado, da tentação que passa um profeta que está compreendendo coisas em Deus que ninguém está compreendendo. Por isso que ele escreveu em 2 Coríntios: pelas grandezas das revelações que eu recebi do Senhor, com o propósito de que eu não me exaltasse, que eu não me ensoberbecesse, que eu não achasse que eu era maior do que a palavra, Ele me deu um espinho na carne, a fim de me esbofetear. Paulo já vivia essa experiência. Paulo já tinha vivenciado isso. Paulo sabia que ver o que ninguém via, porque ele escreveu, que foi em lugares de revelação que ninguém tinha ido. Agora eu acho lindo quando ele fala isso. Ele diz assim: conheço um homem que no corpo eu não sei, ou fora do corpo eu não sei, há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Cara, eu quero te dar um segredo, pastor, aqui essa manhã, que eu ainda não estou vivendo na plenitude, mas eu estou buscando. Porque Deus está nos amadurecendo. Porque menina quer ser menino, sabe uma coisa aqui, pensa num rebuliço. Não conte nada a menino, que ele sai espalhando, viu? Menino vê uma coisa, aí ele já sai fazendo confusão. Eu lembro da minha irmã. Minha irmã era pequena, aí um dia ela perguntou para o meu pai, por um amigo dele, que era um senador. Aí meu pai virou e disse: menino morreu, esse menino morreu. Ah, era menina. Aí a gente no aeroporto, lá vem o senador. Aí minha irmã olhou e disse: pai, o senhor não disse que ele tinha morrido? Porque menino não guarda nada, irmão. Você já viu o menino guardar segredo? Não guarda. Aí Paulo teve uma revelação e passou 14 anos para contar. E quando contou, não fez questão de dizer que era ele. A gente dá um conselho para alguém, a pessoa chora, a gente: cara, Deus me usou tremendamente ali agora, ó. Que foi, irmão? Vixe, eu sentei com o irmão, deu um conselho, o irmão chorou, Deus veio, ó. Deus, um tempo aí atrás, Deus disse assim para mim: Jordani, se eu te usar em cura, em restauração, em milagre, tu não conta para ninguém. Irmão, o galo já cantou um bocado de vez, ó. E às vezes quando eu me pego nisso, miséria. Eu acho que isso, irmão, é um desafio para nós. Quem entra nesse desafio, irmão? Me ajuda. Amém? Paulo sabia disso, Mardônio. Ele disse: cara, não tem como a carne humana, o natural humano não querer se exaltar. Irmão, todo mundo falando as paradas aí, e nós falando de reino, doido. Vixe, pastor, onde é que só viu isso aí na Bíblia? Meu irmão, não consegue achar essas coisas. Aqui, sabe como é que é? Tal. É que eu estou subindo o monte. Não, é porque eu tenho um projeto lá no Bom Jardim com criança. Deus me mostra as coisas. Irmão, posso te contar uma coisa?
Eu estava quinta-feira, no dia do nosso aniversário de casamento, jantando, e conheci um casal no restaurante, começamos a conversar e tal, e conversa vai, conversa vem. Entramos num assunto de igreja, porque a gente não pode ficar sem falar de igreja, né, irmão? É uma coisa, até no aniversário de casamento, com quem a gente nem conhece, a gente procura conhecer para falar de Jesus, meu. E aí acaba terminando de falar de Jesus, e a gente fala do nosso ministério. É terrível, um bicho infeliz é pastor, irmão. A gente, às vezes eu até penso, se eu não fico usando falar de Jesus para terminar falando do ministério. Estou falando a verdade, irmão. Comecei a falar dos projetos, mostrando as fotos e tal. Cara, eu levei um pau de Deus. Eu levei um pau de Deus, irmão. Cheguei no hotel, fui tomar banho, de Deus me perdoe. Sabe, às vezes, irmão, quando você, não sei se você fez isso, você não fez isso, você sempre foi um cara correto em Deus. Mas sabe quando você às vezes pega uma menina bonita e sai com ela para um lugar só para mostrar que você tem uma namorada bonita? Lembra, filho, quando tu pegava a tua esposa namorando, aí tinha nos cantos lá, que você orou, irmão. Você orou muito. A irmã parece que não orou muito, não. Você orou. Deus falou isso para mim, cara. Jordane, cuidado para você não estar achando que eu sou uma prostituta. Que você desfila comigo e tal, mas no dia a dia tem pouca vivência. E aí Deus bota uns espinhos na carne da gente para nos rebaixar. Para dizer assim, ó, ei, belisca o irmão que está do teu lado, irmão. Belisca, belisca. Dói. Dói. Porque você é gente. Porque você é gente. Tem uns fracos de aparência, tem outros melhor, mas é gente. Não deixa de ser gente, irmão. Por causa disso, que no início da carta, no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo começa, por que você acha que Paulo falou isso aqui, irmão? Ó, 2 Timóteo, capítulo 1. Ele está escrevendo a carta para esse cara, que foi chamado a ser relevante num tempo de irrelevância espiritual, que foi chamado para ver coisas que ninguém via, e pregar num tempo inoportuno. Porque dar pirão quando há muita farinha, irmão, é fácil. Mas quando é pouca farinha, a maioria diz o meu pirão primeiro. É assim ou não é assim? Hã? Sabe por quê, irmão? Porque quando vem a provação, quando vem a dificuldade, a nossa humanidade é testada. Por isso que quando há tempo de escassez, Deus mostrou para Israel que as mulheres comiam até seus próprios filhos por causa da necessidade. Por que você acha que nesse tempo, rapaz, há uma liderança matando os filhos dentro das igrejas, para que atenda-se às necessidades dela? Eu não quero entrar nesse assunto, irmão. Vamos aqui. 2 Timóteo, capítulo 1 diz assim, versículo 3: Dou graças a Deus desde os meus antepassados, que sirvo com consciência pura, e sem cessar lembro de ti nas minhas orações. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da sua fé. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. Cara, segura isso aí, irmão. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em... O que habita em Timóteo? Uma fé sem fingir? Vamos para frente, segura isso aí. Por esta razão, por causa de qual razão? Porque você carrega dentro de você uma fé sem fingimento. Eu admoesto que você reavive o dom que há em você, para que você volte a se tornar relevante. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderar. Vem cá, sabe o que Paulo está falando? Timóteo, eu já estou sabendo, cara, você está passando dificuldade. Não é fácil.
carregar o que você carrega, receber o que você está recebendo, ver o que você está vendo, e liberar e compartilhar disso, e manifestar isso no meio de uma geração que não quer saber, que não está nem aí, que prefere seguir fábula do que verdade, que prefere ditar de oba-oba e lari-lariê, do que cantar rude cruz. No meio de uma geração, Timóteo, que vai estar sempre dizendo aleluia, vitória ou glória, porque o propósito deles é parecer, permanecer relevante, Timóteo, permanecer firme não é fácil, Timóteo. Eu não estou preocupado, Timóteo, se você está com medo, porque eu sei que você está. Por que você acha que Paulo está dizendo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, de espírito de medo, mas de poder? Por que Paulo está dizendo isso? Porque ele está vendo Timóteo com medo, fora da unção, sendo intimidado pelas coisas que ele via de fora. Mas isso não era o pior na vida de Timóteo, porque isso acontece, irmão. Sabe por que quando Paulo começa a escrever, ele diz, Timóteo, tu tem uma avó chamada Lloyd. E como é o nome da sua mãe, Timóteo? Eu? Como é o nome da sua avó, Cristiano? Qualquer um. Como é o nome da tua mãe, Berg? Quem tem uma mãe aqui? Os que não levantaram, não tem mãe não. Pelo amor de Deus, fica de pé, criatura angelical. Aleluia, revela-te agora. Tu tem 6 asas ou 4 asas? Você tem uma mãe, não tem? Sabe por quê? Porque você é fruto aqui da terra, irmão. Você é gente. Paulo está dizendo, Timóteo, tu é gente, mas tu tem mãe, tu tem pai. Só que tem uma diferença. A mãe de Timóteo era crente, a avó de Timóteo também. Irmão, e nós que nem tivemos esse privilégio, irmão? Se Timóteo, que tem todo um fundamento na palavra, uma mãe que com certeza acordava ele ali pela manhã, ainda que tivesse pai grego, para dizer a ele a palavra do Senhor, uma avó, eu não tive, cara. E se para Timóteo, que teve essa bagagem, esse fundamento, ele se viu nessa situação, intimidado, com medo, perdendo a relevância, você acha que isso não acontece com você, amado? Hã? Quem acha que isso pode acontecer com você? Levanta a mão. Mas isso não é o problema, porque isso acontece, quer você queira, quer você não queira, quer você acredite, quer você não acredite. Sabe qual é o problema? É estar como Timóteo estava, fingindo que estava tudo bem. Por isso que Paulo falou, Timóteo, aí dentro de você, cara, há uma fé sem fingimento. Não tem para que você está fingindo. Não tem para que você está dizendo que não está doendo, se está. Não tem para que você está dizendo que não quer mais, se você... Não tem dizer para que você está dizendo que quer, se você não quer. Não tem para que você dizer que está tudo bem, se não está. Não tem... Ô irmão, ô vitória. E aí meu irmão, como é que está o casamento? Oh, aleluia. Para quê? É sobre isso que eu quero falar, irmãos. Não vem a cura. Lembra de Jeremias? Senhor, cura-me e serei curado. Não virá cura se você não assumir que está doente. Salva-me. Não verá salvação se você não achar que está perdido. O grande problema é esse, irmão. Porque a soberba espiritual, ela age em parceria. Em primeiro lugar, ela faz você se achar que é o cara. Ela faz você achar que você é o todo-poderoso. Oh, eu sou ungido. E aí Deus vem com um espinho para te abater, para te trazer de volta à humanidade, para você não perder a relevância. E aí a parceira da soberba entra em circuito para fazer você fingir que está tudo bem.
Irmão, existe um sacerdote, que eu coloquei o nome dele, sacerdote pato. Sabe como ele é? Ele fica aqui nas águas, ó. Olha aí pra mim, sacerdote pato. Nas águas, tá vendo? Eu aqui em cima da água, você tá vendo só eu aqui daqui pra cima, ó. Aí você olha em paz. E aí? Tá na paz. Como é que ele tá? Só vitória. Mas se você olhar para debaixo d'água, ele tá lá, lutando para sobreviver. Aqui, ó, é todo mundo só vitória. E aí, meu irmão? Sei, rapaz, Deus está me usando, Deus me usa, Deus não sei o quê, e lá. Mas basta um olhar espiritual, dentro do olho, Senhor, por aquele que tudo discerne, você percebe, está em frangalho, está para estourar, irmão Alisson. E quer que eu te diga uma coisa, irmão? Uma hora estoura, uma hora surta. Por que você acha que essa geração está tendo tanto suicídio de pastores, irmão? Pastor, deixa eu te dizer uma coisa. A gente foi chamado para trabalhar numa empresa de serviço que não para, 24 horas por dia. E pensa num consumidor exigente, que se manda um zap, você se liga, se você não... Irmão, o pastor nem foi visitar eu lá na minha casa. Quantos de vocês já foram visitar o pastor na casa dele? Fala aí. Esse é o nosso chamado, cara. Obrigado, meu pastor. Meu Deus. Esse é o nosso chamado, irmão. E quer que eu te diga uma coisa? É bom demais. Eu não redo o pé, irmão. Eu vou para cima. Não queria, mas Deus chamou, eu vou. Acabou-se, irmão. Não vou rejeitar essa unção. Não vou desprezá-la. Mas esse é o problema. É quando a força vem, quando o Senhor vem, Berg, para nos pesar, para nos peneirar, para nos trazer de volta a humanidade que foi roubada pela soberba espiritual. Porque não é fácil, cara. Você abre a palavra, aí você vê coisas, Deus fala com você, aí você vai tentado, ó. Sei, meu Deus, essa noite falou comigo, ó. Aleluia. Recebe, irmão. Pega. E você vê o milagre. No outro dia o irmão liga para você e diz: pastor, aquela palavra que o senhor me liberou, cara, realmente estou aplicando na minha vida. Como tem mudado a minha vida, irmão. Nem aí. E quando o irmão chega assim com um presente, pastor, aleluia. Oh meu Deus. Não é fácil, cara. É fácil, Beck? Fala para mim. Quem é pastor aqui? É fácil, irmão? Quer dizer que uma hora não bate ali na carne, porque você é carne. Irmão, a gente é gente. Nós somos gente, irmão. Tem hora que os olhos é um brilho. E você queria aliviar pro lado daquele irmão que tem um dízimo. Eu nem sei, mas às vezes você olha assim, irmão, sou meu Deus. Não, amém, Jesus. Não, meu irmão, vai lá, amém, benção. Aí vem um irmãozinho humilde. Que rapaz? Aí você arrebenta pro lado do irmão. Porque hoje é a realidade. O rico sabe que só é amado pelo que tem. E o pobre sabe que não é amado porque não tem nada. Cara, são as tentações de um pastor. Eu estou ministrando para pastores, irmão. Para irmãos que desejam ministério. Saiba, meu irmão. É pancada. Por isso que Paulo falou: olha, se você deseja o episcopado, excelente coisa, você deseja. Mas, está lá ou não está? Um mas desse tamanho. Então Paulo está dizendo: Felipe, tu tem mãe, mas tu tem pai. É bênção, está aí, você libera um rio de adoração, a galera chora, vem a glória. Mas não se ensoberbeça. Não venha achar que você é o dono disso aí, porque só quem é dono pode cobrar um preço. Por que você acha que a galera cobra preço para pregar e cantar? Porque eles se acham dono do produto. Você pode vender o que não é seu? Se você vende o que não é seu, você é? E se você compra? É septador. Então cuidado que você está comprando, irmão.
Você pode estar comprando uma coisa que não é da pessoa que está te vendendo. E se isso acontece, você é um receptador. Amém? Então Paulo está nos dando esse toque aqui. Ele está dizendo, cara, está doendo? Grita. Está doente? Fala. Lembra da restauração dos muros? Cara, quando pai, se você perceber que o negócio está legal, todo mundo vai te ajudar. Tem como lhe ajudar se você não grita? Nem Deus pode, irmão. Nem Deus pode. Por isso Paulo faz essa questão de dizer, Renato, você tem mãe, você é gente. E sobretudo, ele nos dá um conselho essa manhã aqui. Não se envergonhe. Ele diz aqui, 2 Timóteo, versículo 8, ele diz: por isso, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada desde os tempos eternos. Sabe o que Paulo está dizendo? Amado, deixe de fingir. Deixe de parecer. Deus não nos chamou para parecer nada, Deus nos chamou para ser. Então, por favor, não finja mais. Só que o que eu amo em Paulo, cara, é que antes de Paulo exortar, Paulo não apontou o pecado de Timóteo, nem o lugar de opressão que ele estava, nem o movimento errado que ele estava dando. Paulo começou: Timóteo, me recordo de ti, cara, das tuas lágrimas, da tua linhagem espiritual, da tua relevância em Deus e de como aí dentro de você há uma fé sem fingimento. Só depois ele diz: cara, eu não estou entendendo, se você carrega tudo isso aí dentro, por que você está fingindo? Porque isso é o propósito, cara. Na velha aliança o profeta apontava o pecado do homem. Por quê? Para mostrar para o homem a fabilidade dele de querer servir e se relacionar com Deus baseado na sua própria justiça. Mas na nova aliança o profeta não aponta o pecado, ele aponta o tesouro que há dentro do vaso de barro. Para quê? Para mostrar a total soberania e poder de Deus em operar e aperfeiçoar um vaso que é barro por fora. Ele está dizendo assim: cara, se por fora você vê barro e se quebrando, por dentro entenda que há um tesouro, e esse tesouro cresce. Por isso que João, que manda examinar o espírito da profecia, ele escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2: filhinhos, abre aí, filhinhos, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de amados. 1 João 3, 2: agora somos filhos de, e ainda não se manifestou o que haveremos de. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele. E aí agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que João está dizendo? Cara, você é filho de Deus. Só que você ainda não se tornou o que na eternidade você já é. Se você está olhando agora e vendo que há atitudes, comportamentos em você que não condiz com a natureza de um filho de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Não deixa o diabo te acusar dizendo que você não é filho por causa disso. Porque na verdade você é filho por causa daquilo que Ele fez. E Ele está transformando você. Ainda não terminou. Ainda não somos o que haveremos de. Isso é uma certeza, irmão. Eu ainda não sou o que eu sou, o que na eternidade eu já sou. Mas eu te garanto, hoje eu não sou o mesmo de ontem. E aí ele termina dizendo: e quem tem essa certeza, a si mesmo se purir. Irmão, sabe o que é que me encoraja a lutar contra o fingimento?
É saber que o fingimento é a única ferramenta que o diabo me dá para impedir de o processo de Deus continuar. Essa é a estratégia do diabo, a amiga da soberba. Ele vem querendo te fazer acreditar, Samuel. Não, finge que está tudo bem. Finge que está tudo certo. Porque se você mostrar que dói, vão te reprovar. Se você disser que pecou, vão dizer que você não é filho de Deus. Não, cara. Você é filho de Deus por aquilo que Yeshua fez. Mas agora o desejo dele é tornar você assim como ele é, como você é na eternidade. Agora, o processo para isso acontecer é luz. Sem fingimento nenhum. Sem fingimento nenhum. E o que me dá esperança de prosseguir é saber que ele me transforma. Todo dia ele me muda. Por isso que Paulo, sabendo disso, ele exorta: por favor, irmãos, não olhe mais para ninguém segundo a... Porque todo dia você muda. Amém? Ai. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 3. Eu quero falar sobre isso, sobre a soberba, sobre o orgulho. Eu vou terminar. Atitudes que impedem o processo de aperfeiçoamento de Deus na minha vida, que atrasam os processos dele. 2 Coríntios capítulo 3. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O próprio Paulo afirmou na cadeia em Roma, preso em Cristo, que aquele que começou a boa obra, ele é e virá até o fim. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: meu irmão, quem começou a boa obra em você é fiel e vai até o fim. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 3: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou para vocês? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Então deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Paulo está dizendo? Que nós somos cartas vivas, escritas pelo dedo de Deus. Mas isso é perigoso, irmão. Porque o propósito dessa carta ser escrita pelo dedo de Deus é manifestar a natureza desse Deus. E isso é perigoso. Porque para cada Deus há um sacerdócio, para cada sacerdócio há um povo. E aí onde se instala o orgulho. Por que Paulo falou que nós somos cartas? Cara, Paulo poderia ter dito tanta coisa, irmão. Mas por que o cara fala que nós somos cartas? Eu acho que ele tinha em mente o que Jesus falou: vós serão levados como ovelha muda para o matadouro. Você já viu alguma carta falar alguma coisa? Carta não fala. Mas eu não sei por que a gente se justifica tanto. Eu não sei por que a gente faz tanta questão de pentear, enfeitar o pavão. Porque é aqui onde se instala o orgulho, querer parecer o que você não é, querer manifestar o que ainda não se tornou. O que eu mais amo em Davi é que no tempo de transição e de rejeição à unção, ele não procurou ser achado. Ele estava lá de trás da malhada, cuidando das ovelhinhas do pai, e foi achado por Deus. Ele não quis auto se promover. Ô irmão, esses dias mandou um irmão um e-mail desse tamanho para mim.
dizendo que dá 3 seminários, não sei de quê, parará. Eu não queria agendar com ele aqui um dia. Eu digo, não, irmão. Lá na igreja são os irmãos que caminham conosco, irmãos que a gente já conhece. Vai lá tomar um café com a gente, pra gente se conhecer, né, cara? Acredito que você carrega algo poderoso de Deus aí, mas deixa a gente te conhecer. Não sei se o irmão está aqui essa manhã. Se tiver, que bom que você veio. Amém? Por isso Paulo continua, e aí ele nos versículos seguintes, ele vai falar do ministério do véu. Ele vai dizer, cara, antes do Cristo, havia a necessidade de Moisés colocar véu. Quando ele conversava com o Pai e descia, enquanto o seu rosto estava resplandecendo, os homens ficavam, oh! Mas depois ele colocava um véu, só para mostrar para o povo que a glória já tinha ido embora, que o povo não soubesse. Moisés fazia questão de parecer ser o que não era, para conduzir o povo. Mas aquela medida para o tempo de Moisés era permitida, no nosso não. Porque nós não temos mais esse ministério. O nosso ministério é da reconciliar. Não há mais um ministério de exclusão, mas de reconciliar. É um pai que está procurando os seus filhos para voltar para casa. Então deixa eu te dizer uma coisa, você é filho, e se porventura você está se olhando no espelho e não está vendo glória nenhuma, não coloque véu para dizer que está tudo bem. Porque essa atitude impede o processo de Deus transformar você. E o processo de Deus agora, você que tornou-se salvo e filho, é aperfeiçoado até se tornar maduro. Agora, para isso, a primeira coisa que você precisa abrir mão, irmão, é do orgulho. É de querer parecer quando o propósito é de você se tornar. Não faça assim. Bora, irmão. Se você não tem coragem de fazer um ato profético assim, cara, um dia um irmão me contou algo que eu fiquei chocado. Ele disse, Jordani, quanto mais difícil for para você confessar uma área débil da sua vida, mais isso revela o quanto você está em cativeiro. Eu não estou ministrando para você, irmão, eu estou ministrando para mim. Essa palavra é para mim, amado. Antes de sentar aqui, eu estava conversando com irmãos ali fora, dizendo o quanto eu errei nesses 3 anos. E deixa eu te dizer uma coisa, não me levo tão a sério, eu sei que eu ainda vou errar mais, porque eu estou em processo. O meu Deus está me aperfeiçoando, e eu não quero impedir o processo de Deus, eu não quero me impedir, atrasar o aperfeiçoamento dele na minha vida. Então, eu não vou fingir, irmão. Amém? Segunda coisa que eu quero falar, abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. Tu és digno, Senhor, Senhor da glória. Tu és digno, Senhor, pois tudo vem de ti e volta para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Volta para ti, tua é a glória. Sabe, irmãos, na velha aliança, o Senhor falou assim, olha, quando o profeta falar algo, e aquilo que o profeta falou não acontecer, por mim não falou o profeta, o tal profeta não é. Porque era essa medida que revelava se o homem era um profeta ou não, se aquilo que ele falou aconteceu. Só que na nova aliança o Senhor muda.
Ele disse: cara, você quer saber se ele é profeta? Examine os frutos. Não é mais o que falou, se aconteceu ou não. Quais são os seus frutos? Então, meu irmão, relaxe. Tem tanta coisa, irmão. Eita, Deus me foi. Nem foi. Carne pura. Esses dias mesmo eu pedi perdão a uma esposa. Porque alguns anos atrás eu falei que ela era louca, porque estava querendo se casar com um cara que não ia dar nada. Falei um monte de bobagem. Glória a Deus que eu falei na carne. Mas glória a Deus que o fruto do Espírito já não é o mesmo. Por isso que Paulo falou, irmão, deste fingimento. Em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz: nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Por isso não desanimamos. Podemos ser atribulados, mas não angustiados. Perseguidos, mas não desamparados. Sabe o que ele está dizendo? Cara, se você está sendo perseguido, grita. Você vai ver que vai ter um monte de irmão te ajudando. O que foi? Eu passei por... E você falou: não falei não. Aí, irmão, então não tem bola de cristal, irmão. Passando tribulação. Sim, irmão, todo mundo passa. Sabia? E ela produz de nós esperança e paciência. Pense no fruto do Espírito que nós precisamos. Paciência, irmão. Quem quer receber esse fruto do Espírito maravilhoso? Seja atribulado em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19. Está aqui Elias. Quem não gosta de Elias, irmão? Eu sou apaixonado por Elias. É o cara, irmão. Violento em Deus. Relevante. Mas olha só, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como havia matado os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu... Escuta, irmão, profeta, você está aqui? Então você é menor do que Elias. Elias foi arrebatado. E o cara que foi arrebatado, não vou fazer esse negócio não, mas teve medo, irmão. Tremeu na base. Foi intimidado. E você acha que você não pode ser? Hã? Hein, pastor? Tu tá aqui, cara. Eu vou dar uma chance para você. A gente fecha os olhos e você sai voado, para a gente pensar que você foi arrebatado. Você está aqui, irmão. Elias, está aqui a Bíblia escrevendo a respeito dele. Ele tremeu na base. Mas você acha que está tudo bem? Irmão, se está passando dificuldade, irmão, achei lindo esses dias. O irmão mandou uma mensagem, depois de 10 meses passando dificuldade grande, mas ainda bem que mandou. Talvez ele chegou no limite, esgotou-se. Mas eu te pergunto, como que ele se comportou nesses 10 meses anteriores? Talvez. E aí, varão? Na paz. E aí, tudo bem? Não é daqui, até para você não pensar. Esse irmão mora no Rio de Janeiro. Não, tem irmãos que conhecem pessoas no Rio de Janeiro. Ele mora no Acre. Sabe o que eu estou dizendo, Mardônio? Que isso acontece com você, irmão. Acontece com você, com qualquer um de nós. E está aqui Elias, o profeta. Irmão, acabou de vir de uma parada violenta, irmão. O cara exterminou 850 profetas, derrubou, levantou um altar correndo, o céu veio com fogo. Pense no manto. Você já viu isso? Eu nunca vi.
Então quando a gente faz aqui algumas blá blá blázinhas que a gente recebe do Senhor, né? Fala, oh, que revelação. Corra besta, né? Compara com Elias. Virou a página, você está lá vendo Elias saindo do propósito, indo para um outro lugar que Deus não mandou ele ir. E o pior, deixou o seu, passou a andar só, cara, autossuficiência. Você começa a achar que não depende de ninguém. Sabe por que Elias teve esse medo aqui? Porque Deus estava abatendo ele, dizendo: Elias, ei, você precisa de caminhar com os outros, cara. Tá, você está vendo o que ninguém viu. Você está sendo chamado para um tempo de relevância, Elias. Mas o céu se move Pai, Filho e Espírito. Não há como eu fazer nada na terra fora desse princípio, Elias. Ah, não quer me ouvir não, Elias? Tá bom. Aí Deus vai lá em Jezabel. Pastor, foi Deus que foi lá em Jezabel, irmão. Porque até o diabo é diabo de Deus. Jezabel, vai lá. Oh, ele tem essa aparência aí de... É nada. Isso é um mijão. Pode botar para cima dele aí. Vou mostrar para ele que fora do princípio ele perde a relevância, ele perde a presença, ele sai do princípio. Jezabel foi lá, pumba, está lá o Elias, sendo esmagado pelas provações, sendo esmagado pelas circunstâncias. Só que em vez de tornar logo, irmão, ele vai piorar cada vez mais. A Bíblia diz que ele sai do propósito, ele passa a andar sozinho e ele entra numa caverna. Irmão, se você está numa caverna, talvez Deus esteja querendo só te mostrar que você precisa se render a novas experiências. Porque às vezes a gente entra em caverna por achar que só aquilo que a gente recebeu do Senhor, aquelas experiências que a gente viveu é que vale. É fogo, é Deus, fogo, é fogo, show. É nuvem, lá. Aí Deus vem, um vento suave, dizendo assim: cara, eu me movo. Você está aí na autossuficiência de experiência que você já viveu, mas não está se lançando para o novo. Ah, eu queria morrer. Eu já... Não, Elias, tem mais um monte de gente, cara, que nem você. Tem mais um monte de irmãos que não estão comendo na mesa de Jezabel, que nem você. O problema é que você quer andar só, Elias. O problema é que você não se submete ao que os outros carregam. Você me conheceu no fogo e no vento, mas tem gente que me conheceu no... E é o que eles conheceram que você agora precisa para se fortalecer, meu chapa. Porque o fogo e o vento serviu para derrubar Baal, mas o serve para estruturar você. Mas aí não, irmão. Não, a minha visão. Não, mas é porque o que eu entendi do Senhor. Não, eu também, cara. Quer saber, irmão? Eu acredito que Jesus vem e eu fico aqui e que eu vou passar a tribulação. Se você acredita diferente, amém por isso. Nós vamos brigar mais. Amém? Talvez seja eu o errado. Amém? Só dando um exemplo aqui, porque a gente aprende, né? E o exemplo eu dizia: não vai sumir ninguém. Sei lá, irmão. Mais importante do que tudo isso é eu me tornar aqueles que vão ser achados justos. Ponto final. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Se o orgulho o impede e atrasa o processo, a autossuficiência e a soberba também, eu quero continuar o cronograma e te explicar outro cara que passou por depressão, perturbação, angústia. O nome dele é Moisés. Moisés, irmão, viu Deus face a face.
Quem já teve essa experiência teofânica aqui? Eu nunca tive. Eu nunca vi Deus face a face. Nunca presenciei uma teofania dessa, a manifestação dos céus assim, tão claro. Alguém aqui, por favor? Então, Moisés é maior do que você. Amém? Pastor, mas Jesus falou que João era o maior de todos eles e o menor no reino seria maior do que eles. Com certeza. Porque para nós no reino, que fomos salvos e o Senhor nos deu poder para nos tornar filho, nada pode mais nos separar. O maligno não tem mais autoridade de tocar no que Deus deseja fazer em nós. Mas nós podemos atrasar os processos, irmão. Números capítulo 11 diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do... Ei, irmão, pastor, eu sei que isso não acontece lá no seu ministério, irmão, mas talvez aconteça com alguém que você conheça. Então, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arrai. Então o povo chamou a Moisés, e orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. Não, irmão, olha só. Aí às vezes a gente pega irmãos que estão murmurando, dando trabalho, aí o irmão está lá na prova, quebrando princípio, aí a gente olha, isso é a mão de Deus, pesado. Aí pesado, até esse irmão vinha aí se arrepender. Aí está aqui Moisés: Senhor, para o fogo, deixa o fogo consumir o bichinho não. É um populacho, não conheceu o Deus dos hebreus. Como, irmão? Que o irmão vai conhecer Deus se não for pela sua vida? Que é carta viva, que manifesta quem Cristo é, a vida do Cristo no meio ao sofrimento, em meio à perseguição, aos momentos de crise, dificuldade. Moisés ora e o fogo baixa. Ei, irmão, preste atenção aí. Pensou cair esse fogo aqui e começasse a queimar um e outro. Ai, pastor, Deus, agora! Acabou o fogo, ó. Todo mundo da igreja viu. Meu Deus, pastor Jordão, saiu um homem de Deus. O fogo estava matando o irmão, ele orou, parou na hora, ó, mano. Tá doido, mano, filho da mãe, mano. No outro dia eu vim aqui, irmão, ó. Comprava logo uns 4 anel bonitos. Era. Tudo bem, pastor João Paulo? Eu vou entrando assim nas coisas mais carnal minha mesmo. Aí o João Paulo olha assim, fácil, senhor, olha, tá tudo bem? Eu gosto de implicar às vezes, sabe, André? Mas aí a gente, já tá. Você viu ontem no culto? Aí aproveita os irmãos, ó, irmão, lembra aquela cena que o irmão estava pegando fogo e eu orei do céu e apagou? Põe no Face, viu? Põe no Face aquela imagem. Aí olha o que aconteceu em seguida. Então, versículo 10. Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor a teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Olha como mudou, irmão. Você pensa que é fácil, irmão, carregar a presença do Senhor, ser relevante? É não, irmão. Isso vai chocar, escandalizar e manifestar a sua carnalidade. O cara está lá, quando começou, ele, ô Senhor, apagou o fogo. Mas aí veio uma outra situação, e Deus queria mostrar para Moisés como estava ele. Moisés começa a orar: sei, Senhor, isso aqui está parecendo errado aos meus olhos. Quer me envergonhar? Aí ele começa a fazer uma oração. Olha só, irmão, botou esse povo como carga sobre a minha vida. Concebi eu porventura todo... Irmão, isso é Moisés. Concebi, o cara mais manso. Concebi eu porventura todo este povo.
Dei eu a luz para que eles digam: leve-me no colo, como uma ama leva a criança que mama. Eu prometi a eles essa terra. Moisés está orando. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para comamos todos os dias. Aí olha o 14, irmão. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Olha o que Deus faz com alguém que Ele ama, irmão. Deus coloca a gente em situações para a gente descobrir que não dá para fazer as coisas só, irmão. Pastor, irmão, se você está irritado com a igreja, se você está fugindo dos irmãos, se você não aguenta mais, é Deus querendo te mostrar que você está sozinho, está pesado. Você vai pirar o cabeção, Felipe. Mas um dia eu orei, o fogo desceu, foi. Deus está te chamando para coisas maiores. Um dia foi sobre uma pessoa, agora é sobre famílias, amanhã é sobre cidades. E à medida que aumenta a responsabilidade, aumenta a unção, mas também precisa aumentar a humildade, que é um fruto do Espírito. E aí ele continua dizendo, versículo 15: se assim me tratas, olha só, irmão, mate-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Aí o Senhor dá o remédio. Moisés, separa. Quantos anciões? Quantos? 70 anciões para te ajudar, cara. Tem aí. Tem na nossa cidade, irmão. Na nossa cidade tem, cara. Homens que receberam a sabedoria do Senhor, que também estão sendo tratados, amadurecidos, mas que carregam algo que nos ajuda. Ajuda você, Tony, ajuda a mim, ajuda você, BR. Porque senão vai ficar pesado, André. Na verdade já está, para muitos que estão aqui. E uma hora você surta, irmão. Por favor, cara, não deixe chegar nesse ponto. Eu estava olhando uns números, são alarmantes. Se você quiser, eu não vou falar aqui, porque nem todos que estão aqui hoje exercem o ministério, e eu não quero liberar esses números para os irmãos. Mas se você quer esses números, eu lhe passo, pastor. Eu passo a fonte de pesquisa, tudo. Os números de divórcio, suicídio, depressão, números de pastores que estão tomando remédios ansiolíticos, esposas de... Irmão, pastor, levanta a mão os pastores. Posso te fazer uma pergunta? Qual é o teu maior temor? Deixa eu te dizer algo aqui, irmão. Vou dar só uma estatística. Não vou dizer o número exato, mas eu te falo, é mais de 60% dos moradores de rua das grandes capitais são filhos de líderes evangélicos. Sabe o que isso quer dizer? Eles se recusaram a seguir o Deus que você apresentava dentro de casa. Antes de você surtar, seus filhos estão surtando. Porque eles não adquiriram a capacidade de fingir que você adquiriu. Eles surtam primeiro. Mulheres de pastores que abandonaram casa, eles não querem nem ver, estão doentes com a síndrome da igreja. Porque não adquiriram a habilidade de fingir que nós adquirimos. É sério, irmão, o que eu estou falando aqui. Quando na realidade não precisávamos disso, porque em nós habita uma fé sem fingimento.
O meu Jesus no monte, ele orou dizendo que a alma dele estava profundamente angustiada. Ele assumiu diante dos seus amigos: pastor, mas eles dormiram, não puderam fazer nada. Não importa, importa eu cumprir o princípio. Ah, pastor, mas um dia eu confessei, me feriram, fizeram errado comigo. Não importa, importa eu cumprir o princípio. Importa é você cumprir o princípio, irmão. Fique de pé em nome de Jesus, eu vou terminar. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Deixa eu te falar algo aqui, meu amado. O cara que foi achado por Deus, ontem à noite no avião eu vi um negócio que eu nunca tinha visto. Lembra de Davi? Quem lembra de Davi? Você sabia que demorou cerca de 12 meses da conversa que ele teve com Natan até o dia do menino nascer? Nascer não, até o dia do menino morrer. 12 meses em que ele foi repreendido pelo profeta Natan. Mas que se calou diante do pecado. E somente quando o menino estava lá caído enfermo, foi que ele se lançou sem vestes, com saco e cinza sobre a cabeça, diante de todo o seu reino, para orar e se humilhar perante o Senhor. O Salmo 51 não foi escrito quando Natan repreendeu Davi, foi escrito quando o menino morreu. Por isso que ele escreveu um salmo: enquanto eu me calei, os meus ossos aprodeciam dentro de mim. Davi, um cara que foi achado por Deus, segundo o coração de Deus, quando foi confrontado pelo profeta, calou-se, travou-se. O mesmo Davi que em 1 Crônicas capítulo 22 quis caminhar em soberba, indo a uma guerra confiando no seu exército. O mesmo Davi. E Deus permitiu ele ir, uma praga vir e começar a matar milhares dos seus, para que ele dissesse: Senhor, eu pequei. Eu que pequei. O povo não tem nada a ver com isso. Eles estão morrendo, Senhor, porque eu estou querendo liderar uma obra, conduzir uma obra fora da tua palavra, fora da tua presença. Pastor, por favor, cara, não deixa mais ninguém morrer do seu lado, meu irmão. Pare hoje. Não espere mais daqui 12 meses. Não espere mais um ciclo, mais um tempo. Lembra de quando Jesus olhou a videira no meio da figueira, né? Ou é a figueira no meio da videira? A figueira na videira. O jardineiro olhou e disse: não corta não, deixa mais um ano. Por quê? Porque é o tempo de um ciclo. Você pode hoje não estar produzindo fruto nenhum, irmão. Está num tempo de outono. É outono onde as folhas caem, fica só os galhos. Você pode estar no tempo de outono, não tem aparência, não tem fruto, não tem essência, não tem nada. Mas se lança no processo hoje e viva o tempo. Porque há tempo para todas as coisas. E eu te digo, daqui a um ano, se você se lançar no propósito, você vai estar dando fruto. O problema é que quando o jardineiro vem querendo expor as nossas raízes, lançar humildade no nosso fundamento, para que a gente volte a frutificar, a gente se trava. E aí às vezes precisa acontecer o que aconteceu com Davi, os filhos estarem morrendo, para que as forças se acabem. Eu quero te dizer, meu irmão, não atrasa. Não faz isso mais não, irmão. Você é gente. Você faz xixi, faz cocô, fede igual. Mas há uma diferença, cara. Deus achou você. E aí dentro de você há um tesouro.
Aí dentro de você há um homem espiritual, segundo a natureza de Yeshua, que está desejoso para crescer, para manifestar assim como Ele é. Então viva o processo, Berg. Me ajude a viver o processo de Deus na minha vida, João Paulo. Me ajudem a viver o processo de Deus na minha vida, porque eu quero viver o processo. Eu quero daqui a 10 anos, se Yeshua não voltar, olhar para trás e rir dos erros, rir das bobagens. Mas eu quero olhar para trás também e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me mudou e está me mudando. Obrigado porque os meus irmãos me ajudaram a me mudar. Obrigado, Deus, porque eu não me fechei e não entrei em lugar de soberba e orgulho, mas eu me humilhei diante do Senhor, acreditando na esperança de que um dia eu seria como eu sou diante do Senhor. Então hoje é o dia, irmão. Cadê, Álvaro, a tua Bíblia? Hoje é o dia de termos recebido o fundamento e tirarmos as máscaras, tirarmos o véu. Em nome de Jesus, cara, eu profetizo sobre nossas vidas que daqui a um ano nós vamos estar rindo de muita coisa. Que daqui a um ano a gente vai sentar num café desse aqui e diz: cara, lembra naquele dia que o Senhor ministrou aquela palavra, a humanidade do profeta? Ei, pastor, até aquele dia eu estava vivendo como se eu fosse um super-homem, mas nem percebia que até a criptonita, até para super-homem tem criptonita, para mostrar que todo poderoso é Ele. Ele compartilha da sua essência, do seu poder, mas o todo poderoso é Yahvé. Meu irmão, e aí naquele dia eu resolvi deixar que Ele expusesse as minhas raízes, as minhas motivações, que Ele cavasse toda a geração para trás de mim e que procurasse lá dentro, que ainda que eu tenha nascido na casa de Manassés, eu podia ter acesso a Davi, uma paternidade espiritual correta, que me alinhasse com o propósito. E hoje eu estou aqui, rapaz. Fingi até aquele dia, mas passou um ano. Foi difícil, porque não é fácil, irmão. Não é fácil, mas não é impossível. É possível. O Deus que nós servimos é o Deus das possibilidades. Cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Amém.